não ser que nos surpreenda. É, como outros presidentes, Fernando Henrique não era de tomar decisão em cima do laço. Sarney, muito menos. Leva-se tempo, pensa-se. Agora, eu não sei, o Lula pode achar de repente que ele tem que dar já uma tentativa, tem que ter, pelo menos tentar mostrar força desde agora e indique algum nome num tempo muito breve. O Alcolumbre já avisou, e hoje o Alcolumbre está com a bola toda dentro do Congresso, principalmente dentro do Senado. Já avisou: olha, eu espero que o próximo nome que o presidente da República indique só seja apreciado depois das eleições desse ano. Porque qual é a aposta do Davi Alcolumbre, presidente do Senado? Ele começa a apostar que a direita poderá ganhar essas eleições. E se a direita ganhar, a indicação do novo nome para a vaga do ministro Luiz Roberto Barroso ficará para o próximo presidente. E qual é o projeto pessoal do Davi Alcolumbre? Se reeleger presidente do Senado. O mandato dele como presidente do Senado, não como senador, termina em fevereiro do próximo ano. Ele está fazendo uma aposta que a direita pode ganhar a eleição presidencial e que, portanto, ele será reconhecido e reconduzido à presidência do Senado no caso de uma vitória da direita. Sim, mas a direita tem claramente um candidato fortíssimo a presidente do Senado que eu duvido que não seja mais forte do que o Alcolumbre, que é o ministro, que é o senador Rogério Marinho, líder do PL no Senado. O Rogério Marinho, poderia até sair candidato ao governo do Rio Grande do Norte, que é o seu estado, mas ele preferiu ficar. Ele ficando, e caso a direita, caso o seu Flávio Bolsonaro se eleja presidente, o Rogério Marinho é pule de 10 para presidente do Senado. O Alcolumbre pode amargar aí uma decepção grande. E se o Lula se reeleger, esqueça o Alcolumbre. Esqueça, porque ele não será, mesmo com o Lula se elegendo, o Alcolumbre não será, porque também, se a direita fizer maioria no Senado, vai eleger o Rogério Marinho, que é, inclusive, coordenador principal da campanha do Flávio Bolsonaro. Falar em Flávio, eu ia esquecendo de dizer, você lá naquele vídeo que abriu o programa, depois que o Alcolumbre faz o anúncio do resultado da votação de hoje, da votação do chamado projeto de dosimetria, que reduz as penas dos condenados pelo golpe, que ele anunciou o resultado da Câmara, como votou a Câmara, depois como votou o Senado, aí aparece o pessoal comemorando. Está lá o nosso Bolsonarinho, o Flávio, pulando, pulando, pulando. Ele adorou inventar essa dança para ele. Agora, onde ele chega, ele se exibe com aquela dança. Ele aparece lá, até com um terno azul, mas não azul bem claro, para poder se distinguir dos seus demais colegas que estão mais de preto e tudo. Aí ele começa a pular, e todos começam a pular, papapá. Esse é o nosso Bolsonarinho, o falso moderado, que fica ali, não, ele parou de atacar o Supremo diretamente, ou faz um ataque ou outro quando ninguém está prestando muita atenção. Hoje ele atacou de novo. E ele continua pregando a anistia ampla, geral, absoluta, completa, arrebatadora, não só para o pai dele, que é o que interessa mais para ele, claro, como também para os demais golpistas. O irmão dele, senão o irmão não É volta. para tudo, é para tudo. O irmão tá foragido. Aí para Entendeu? tudo, olha ele ali de Vai azulzinho, claro, preso e olha vira ele foragido. pulando, olha, pula, pula, Flavinho, cadê o Flavinho pulando? Não dá para aproximar mais não essa imagem, Eu acho que o Alice? marqueteiro dele já deu uma dica para ele parar de querer fazer Ó, dancinha. ele ali, Tá sempre pulando, virando pulando. meme. Nada, e agora os seus correligionários aderem a esses pulinhos e tudo. Mas muito bem, o que é que o Lula vai fazer agora?
no caso do Messias, voltando ao caso do Messias, ele vai ter que decidir: "O que é que eu faço? Mando outro nome de imediato? Não mando? Deixo para mandar só depois das eleições?". Claro, se o Lula perde as eleições e manda isso em outubro, novembro para o Congresso, aí é que o Senado não vai votar mesmo, porque vai ficar esperando que o presidente eleito da direita indique o nome, não vai dar essa colher de chá para o Lula. Então o Lula está sendo muito aconselhado, mas eu não sei se ele vai aceitar o conselho, a indicar já, daqui a pouco, em breve, daqui a algum tempo, um nome para substituir o Messias, que ele pode fazer. Se ele quisesse, ele poderia até repetir o Messias. Não tem nada que o impeça de indicar de novo o Messias. Mas claro que ele não vai indicar de novo o Messias, o nome já recusado. Aí era querer estapear a cara do Alcolumbre. Ele vai indicar um outro nome. É o que parece neste momento. E aí começa já a crescer a ideia, e eu não sei se ela crescerá ao ponto de ser adotada pelo Lula, a ideia de que, olha, vamos indicar uma mulher e de preferência uma mulher negra. Pelo menos isso começou a brotar desde ontem, depois da derrota do Messias lá na Câmara, lá no Senado. E por que uma mulher? Mas é muito simples, nem precisaria justificar por quê. Mas vamos lá, para poder alguns entenderem. O Senado só teve, ao longo de sua história, 2 mulheres, história de mais de 150 anos, só teve 2 mulheres ministras. A ministra Carmen Lúcia, que está lá ainda, e a ministra Ellen Grace, na época do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Eh, Ellen Grace e Carmen Lúcia. Não, me desculpe, teve uma terceira ministra, claro, a ministra Rosa Weber. Mas Claro, a Rosa Rosa Weber. Weber eh, substituiu a Ellen Grace, quer dizer, no mesmo período de tempo, sentada ali atrás daquelas mesinhas tão poderosas como a do Supremo, só ficaram juntas, ou só tiveram espaço ali, 2 mulheres simultaneamente. Primeiro, Ellen Grace e a Carmen Lúcia. Depois a Ellen Grace sai e é substituída pela Rosa Weber, que foi inclusive presidente do Senado, presidente do Supremo, e teve um excelente desempenho. Ela estava à frente do Supremo Tribunal Federal quando da tentativa do golpe de 8 de janeiro de 2023 e se saiu muito bem nesse papel. E por que não aproveitar esse espaço aberto ainda com a derrota do Messias, por que não se indicar uma mulher? E uma mulher negra. Gente competente, mulheres negras, em qualquer situação, em qualquer área do conhecimento humano, tem muitas. Portanto, o Lula não teria dificuldade, caso ele queira, de dizer: "Não, agora eu vou com uma mulher e uma mulher negra". E seria até uma coisa oportuna também do ponto de vista eleitoral para o Lula. Por quê? Porque Lula é mais votado pelas mulheres do que pelos homens. Foi assim em 2022. Hoje nós temos muito, e dá em 2022 já tínhamos, mas hoje, no total de eleitores brasileiros, a maioria é mulher. A maioria é mulher. E E aí e aí você joga essa bomba no colo do Alcolumbre e dessa oposição bolsonarista. Manda lá. E diz: agora fica aí enrolando, não aprova não. Vocês estão contra as mulheres. Vocês estão contra as mulheres e mais ainda, mulheres negras também. É a misoginia, é isso, é aquilo outro. Talvez fosse uma ideia
muito interessante e do ponto de vista eleitoral também importante para o Lula levar em conta. Agora, vai levar, não vai levar, vai errar novamente, porque foi um erro